Só... Então, bom dia, colegas, bom dia, professor. Nosso grupo vai falar, então, sobre o tema agricultura orgânica. Eu estou aqui juntamente, sou eu, Fernanda, Diogo, Gabriel, Gabriela e Daniel. Os outros dois componentes do grupo, então, não se manifestaram até a finalização dessa parte do trabalho. Então, a gente vai dar início sem eles participando. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre o que é a agricultura orgânica. É a agricultura também conhecida como agricultura biológica. Uma agricultura alternativa que visa ofertar produtos saudáveis com prioridade na sua qualidade, sendo feita com técnicas específicas, que não fazem uso de agrotóxicos e fertilizantes em todo o seu processo de produção. A agricultura orgânica tem uma grande variedade de produtos cultivados com o objetivo de promover o equilíbrio ambiental, em especial do solo, utilizando técnicas de baixo impacto ambiental, sempre focando na sustentabilidade e conservação de recursos naturais. Ela tem como principais objetivos, então, viabilizar a conservação e fertilidade do solo, garantindo o equilíbrio ambiental, minimizar o impacto sobre o meio ambiente, otimizar o uso dos recursos naturais, garantindo a sustentabilidade ecológica, agregar valor aos alimentos orgânicos, eliminar o uso de agrotóxicos. Passo a palavra, então, para o meu colega. Bom dia a todos. Falarei um pouco sobre o histórico. A primeira instituição agrícola orgânica foi criada em 1972, que foi o IFAA, Federação Internacional dos Movimentos da Agricultura Orgânica. Suas primeiras normas serviram de base para a comercialização de produtos orgânicos no mundo até a década de 90. A França foi o primeiro país a criar e regulamentar a venda de produtos orgânicos nos anos 80. Atualmente, existem mais de 80 países com alguma regulamentação agrícola orgânica. O Codex é a norma internacional que serve de referência para a comercialização de alimentos para outros países, de acordo com barreiras de medidas sanitárias, fitossanitárias e da Organização Mundial do Comércio. Em abril de 2008, a FAO reconheceu o Sistema Participativo de Garantias de Produtos Orgânicos em mais de 8 países de baixa renda na América Latina e Europa. No Brasil, no ano de 1994, iniciou-se discussões para a regulamentação da agricultura orgânica, mas somente em maio de 1999 foi reconhecida pelo governo. As vantagens da agricultura orgânica. Não prejudica o meio ambiente, preservam os recursos naturais, a produção de alimentos é saudável e com qualidade, tem um baixo impacto ambiental e são utilizados adubos naturais, como compostagem, minhocultura, entre outros. E também tem o uso de energias renováveis. Desvantagens: custo alto e demorado, utilização de produtos mais caros que os tradicionais, uma menor produtividade e, mesmo sendo tudo orgânico, os pesticidas e agrotóxicos causam um pequeno impacto ambiental. A rentabilidade leva muito em conta o consumo de alimentos orgânicos pelas pessoas. Somente nesse cenário, o mercado passa a ser atraente ao produtor rural. Os produtos rurais recebem de 25% a 30% a mais por produto orgânico do que por produtos não orgânicos. Somente no estado do Paraná, plantou-se em 2004 a 2005 cerca de 11.330 hectares, resultando numa produção de 75.900 toneladas de alimentos orgânicos. Outros fatores que levaram ao crescimento desse sistema são eventos promovidos por
supermercados, de uma diversidade desses produtos, contribuindo para uma maior visibilidade ao consumidor. Manejo da agricultura orgânica. Tem o manejo do solo, que é muito importante na agricultura orgânica, onde o solo é fonte de riquíssima fauna e flora, sendo geradora de vida e recursos naturais para todos os seres vivos. Seus recursos são esgotáveis, devendo por isso ser manejado de forma adequada. O manejo da água. No cultivo ecológico e orgânico, deve-se verificar a qualidade da água, que deve ser analisada, seja para irrigação como para outros fins, pois pode conter contaminantes químicos ou biológicos. Preparo do solo. Muito se utiliza o sistema de preparo mecanizado, que é reduzido ou plantio direto, com o uso de adubos verdes que tem como objetivo conservar as condições físicas, químicas e biológicas do solo, não podendo usar sementes transgênicas. Também não pode deixar o solo descoberto, manuseando mesmo com material orgânico. E referente às ervas invasoras, devem ser manuseadas no local, e não devem ser totalmente erradicadas. A rotação de culturas é o cultivo de diferentes grupos de plantas, alteradamente na mesma área, que traz melhorias na fertilidade e estrutura do solo. Matéria orgânica constitui a principal fonte de nutrientes para as plantas. Elas podem ser originadas de estercos de animais e aves, estercos líquidos, biofertilizantes, adubos verdes, entre outros materiais orgânicos, presentes em nosso mercado nos dias de hoje. Bom dia, pessoal. Eu vou falar sobre a parte de certificação orgânica. A certificação de produtos orgânicos é o procedimento pelo qual uma certificadora devidamente credenciada pelo MAPA e pelo Inmetro assegura por escrito que determinado produto, processo ou serviço obedece às normas e práticas da produção orgânica. A certificação tem como objetivo garantir ao empreendedor um diferencial de mercado e ao consumidor a qualidade dos alimentos praticados na agricultura em equilíbrio com o solo e o meio ambiente e a cadeia produtiva. Desta forma, o selo brasileiro atesta e confere ao produto confiabilidade, procedência e maior competitividade, permitindo assim a sua comercialização em lojas, sites, supermercados e feiras. Passo o próximo. Para que possa comercializar os seus produtos no Brasil como orgânico, o produtor rural precisa estar certificado por um dos 3 mecanismos descritos a seguir: a certificação por auditoria, o sistema participativo de garantia ou o controle social na venda direta. A certificação por auditoria consiste da seguinte forma: a concessão do selo SIS-ORG, quer dizer Sistema Brasileiro de Conformidade Orgânica, é feita por uma certificadora pública ou privada credenciada no Ministério da Agricultura. O organismo de avaliação da conformidade obedece procedimentos e critérios reconhecidos internacionalmente dos requisitos técnicos estabelecidos pela legislação brasileira. O produtor realizará visitas de inspeção inicial, periódicas, e manterá obrigações perante o MAPA e a certificadora, com custo a ser estabelecido em contrato. Se, por acaso, o produtor descumprir as normas, a certificadora retira o certificado e informa ao MAPA. O sistema participativo de garantia caracteriza-se pela responsabilidade coletiva dos membros do sistema, que podem ser produtores, consumidores, técnicos e demais interessados. Para estar legal, um sistema participativo de garantia tem que possuir um organismo participativo de avaliação da conformidade, legalmente constituído, que responderá pela omissão do SIS-ORG. No caso da certificação por OPAC, o produtor deve participar ativamente do grupo ou núcleo a que estiver ligado,
comparecendo a reuniões periódicas, e o próprio grupo garante a qualidade orgânica dos seus produtos, sendo que todos tomam conta de todos e respondem juntos. Se houver fraude ou qualquer irregularidade que não apontarem e corrigirem, se o produtor não corrigir, o grupo deve excluí-lo, cancelar o certificado e informar ao MAPA. No controle social na venda direta, a legislação brasileira abriu uma exceção na obrigatoriedade da certificação dos produtos orgânicos para a agricultura familiar. Exige-se, porém, o credenciamento em uma organização de controle social cadastrado em órgão fiscalizador oficial. Com isso, os agricultores familiares passam a fazer parte do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Para a legislação brasileira, venda direta é aquela que acontece entre o produtor e o consumidor final, sem intermediários. A lei também aceita que a venda seja feita por um outro produtor ou membro da família que participe da produção e que também faça parte do grupo vinculado à Organização de Controle Social, a OCS. Aqui a gente tem algumas das certificadoras nacionais, aqui, até tem algumas que são bem conhecidas, a IBD, algumas certificadoras, na verdade são as principais certificadoras no Brasil. O comércio de produtos orgânicos, de uma forma geral, depende da confiança entre o vendedor e o consumidor. No caso de produtos orgânicos no Brasil e no mundo, a venda direta é de extrema importância. Afinal, é a partir da relação próxima entre produtores e consumidores que o produtor tem a oportunidade de mostrar a sua preocupação com o cultivo dos alimentos, que no caso dos orgânicos, leva em conta a saúde do homem e o respeito à natureza. Um produtor que está no sistema convencional, no tradicional, e deseja passar a sua produção para a produção orgânica, o tempo chama-se período de conversão. Dependendo da cultura desejada, pode levar de 18 meses esse período de conversão. Em outros países, esse período pode chegar até 36 meses. O certificado da horta orgânica custa em torno de R$6.000 por ano. E R$8.000 por ano o processamento de legumes. Um detalhe, os sistemas participativos de garantia possuem o mesmo status da certificação por auditoria. Em outras palavras, as duas certificações são igualmente reconhecidas no Brasil. Aqui, no caso, na fotinha na esquerda, ali a gente tem um selo que é muito conhecido, a gente vê bastante no mercado em geral, é esse selo Produto Orgânico do Brasil. Esse selo ele é certificado por forma de auditoria. Agora, complementar um pouquinho a parte de legislação. A lei que regulamenta os orgânicos, ela foi criada no ano de 2003. Inclui desde a parte da produção, o armazenamento, a rotulagem, o transporte, a certificação, a comercialização e a fiscalização dos produtos. Em 2007, o governo brasileiro regulamentou, através do Diário Oficial da União, os novos critérios para o funcionamento de todo o sistema da produção orgânica, desde a propriedade rural até o ponto de venda. As regras estão expressas no Decreto 623. Esse decreto cria ainda o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. Ele é composto pelo Ministério da Agricultura, órgãos de fiscalização dos estados e organismos de avaliação da conformidade orgânica. A nova regulamentação permite também a produção paralela, na mesma propriedade, de produtos orgânicos e não orgânicos, desde que haja uma separação no processo produtivo. Também não poderá haver contato com materiais e substâncias cujo uso não seja autorizado para a agricultura orgânica. É importante saber que para cada tipo de cultura segue uma instrução normativa no MAPA. Desde então, de acordo com as novas regras, como a gente já falou, os agricultores familiares passam a receber a autorização
para a venda direta ao consumidor, desde que tenham acesso junto ao órgão fiscalizador. Bom dia. Com a situação que a gente tem vivido hoje em dia de pandemia, né, devido ao Covid, já tiveram diversos efeitos negativos na sociedade, nos outros comércios, mas principalmente com relação à agricultura familiar, e nesse caso se enquadram também produtores orgânicos, houve um grande impacto, porque justamente a venda direta, que era ocasionada em feiras, sofreu diretamente, né? Então houveram proibições de feiras e mesmo restrições às feiras, né? Tanto como o número de pessoas participantes, quanto a utilização de máscaras, né? Tudo isso aí provocando uma queda bastante acentuada, em alguns casos de mais da metade, né, do público consumidor, né? Um estudo apontou cerca de 40% de queda, mas isso é bastante variável, né? Aliado a isso, houveram também, por conta das escolas não estarem com os alunos em sala de aula e tendo a merenda escolar, programas como o PAA e o PENAI, que eram de compra direta institucional, também ficaram com menos recursos e sem muitos agricultores poderem acessar. Então, foi um impacto bastante negativo na produção também, né, e na comercialização dos orgânicos. Pode passar. Com essa queda, né, desse contato do produtor com o mais físico, né, dos agricultores com os consumidores, os produtores tiveram que se reinventar, né? Então, aconteceu, inclusive, uma aceleração dos processos de digitalização desses produtores orgânicos, que eles tiveram, então, que compensar essa queda de vendas recorrendo a plataformas digitais, redes sociais, né, através do e-commerce. Essa foi uma vantagem grande por conseguir continuar que se tem uma aproximação entre consumidores e produtores. E também é interessante por conta dos sistemas de rastreabilidade, né? Então, tem vários sistemas já que se quer saber o produto que está lá na prateleira, de que propriedade que veio, né? Então, com essas plataformas digitais, fica muito mais fácil de estar fotografando a propriedade, colocando os dados, né? E que o consumidor lá nos centros urbanos pode estar acessando, né? E mesmo através de pagamentos, né? Modernizando as feiras, né? Como a gente vai ver na imagem a seguir. Então, o Sicredi já tem um sistema de QR Code em que o feirante não precisa, se quiser, né, o comprador não precisa lidar com dinheiro. Então, ele pode estar só com seu celular, né, seu smartphone, e pode pagar por QR Code a sua feira, né, que comprar, né. Também diminuindo a circulação de dinheiro, né, nas feiras, dinheiro vivo. Isso tanto para produtores da agricultura familiar em geral, como produtores orgânicos, né? Mas principalmente os orgânicos, houve nos últimos tempos uma busca, né, por uma maior saúde, né, houve uma maior preocupação das pessoas com relação à comida também, né? Então, começou a se proliferar os pedidos também, em vez de ir na feira, com os aplicativos de mensagem, por WhatsApp. Então, é raro o município, né, que não tenha já grupos que entregam cestas montadas através do WhatsApp. Então, mandam toda semana para os consumidores, eles montam sua cesta e é entregue, né, com custo ou sem custo, dependendo, né, a partir de uma listagem de produtos disponíveis, né, geralmente agricultores individuais, né. Além disso, aqui no Vale do Rio Pardo, né, onde eu resido, teve uma iniciativa já há alguns anos da Articulação de Agroecologia do Vale do Rio Pardo e junto do APL, de Agroindústria e Produção de Alimentos pelos Agricultores Familiares, de estar criando uma plataforma digital em que vai conectar o consumidor ao produtor, que vai fazer o processo de venda individual. Chama-se Daqui Alimentos. Pode passar. Então, a partir de um aplicativo, seja no site, né? Pode passar, Gabriel, por favor. Então, a pessoa entra no site, né, em que ali ela pode se cadastrar tanto como consumidor ou como produtor. É uma das opções só que é possível. Se quiser ser as duas coisas, tem que pegar um segundo CPF. Eu fiz uma simulação e então se cadastra e depois tu pode ter acesso, como na tela seguinte,
tem acesso aos produtos. Então, quero abóbora, né? Então, aí tem as quantidades disponíveis, né? O sistema ainda está sendo colocado em funcionamento, ele ainda não está alimentado com os produtos, mas depois ele vai funcionar dessa maneira. Então, a pessoa faz um pedido, quero comprar abóbora, então clica na abóbora, vai abrir uma janela com o contato de quem vende a abóbora, né? Ou seja, individual. E daí o consumidor vai se juntar com o produtor e vai combinar a compra, quantidades, preço, entrega, né? Enfim. Isso já é mais individual. O próximo exemplo que eu trouxe, que é uma plataforma da cooperativa Girassol, que é lá de Porto Alegre, que é bem interessante também, que está estimulando iniciativas produtivas agroecológicas e de colaboração solidária. Então, também não são vendidos só produtos agrícolas, mas também produtos que envolvem consumo consciente e comércio justo, né? Então, já nesse caso, vai ver nessa página agora, já faz a compra pelo próprio site. Então, tem a listagem de produtos, a pessoa monta a sua cesta virtualmente ali, né? E independente se a abóbora é de um produtor, a batata doce é de outro, é tudo junto mesmo, e a partir dali a própria cooperativa faz a entrega, né, com seu custo ali, né. Acho que tem mais uma tela que mostra um pouco como é o layout dos produtos. Então, ali entra por categoria de produtos, né, grãos, ovos, frutas, né, e a pessoa monta a sua cesta e depois combina com a Girassol a entrega, né. Não vi o alcance, mas provavelmente seja no máximo Grande Porto Alegre, né. Então, um exemplo assim de organização, né, de produtores que tanto pode se digitalizar no nível individual, né, atendendo pelo WhatsApp mesmo, pode estar dentro de uma plataforma em que só é feito o contato consumidor-produtor, ou ele pode estar dentro de uma outra plataforma em que a própria plataforma, né, o grupo faz aquela venda coletiva, né. O que facilita bastante, eu acho que é bem interessante do ponto de vista do consumidor, ter tudo num lugar só. De qualquer modo, né, se vê que com essas novas tecnologias, né, ocorre uma modernização do agricultor, em que ele consegue ainda, de certa forma, né, nesses tempos pandêmicos, pelo menos manter um contato, né, pode ter uma foto da propriedade, foto do produto e estar interagindo com o produtor rural e consumidor. Aqui, então, a gente tem as referências da onde a gente pesquisou, né, para fazer o nosso trabalho. E, para concluir, né, a gente pode ver aqui o quanto o processo é lento ainda, né, e será demorado. Para a gente pôr tudo em prática, os resultados são demorados, não é da noite para o dia. Até porque são anos a gente usando produtos, né, com agrotóxicos, com químicos. Então, isso leva um tempo até o consumidor se adaptar ao produto e o próprio agricultor, né, os produtores, conseguirem pôr em prática, né, todas essas técnicas. Então, seria isso, colegas e professor, da nossa parte, o nosso trabalho. E encerramos por aqui. Tenham todos um bom dia.